Eu estava no centro espírita uma vez, centro espírita aqui de São Paulo, um espírita bem famoso, grande, e eu estava numa livraria, que era uma boa livraria, tinha ido lá fazer uma palestra, e eu vi que tinha um jovem na livraria que saiu da palestra muito curioso e chegou para a pessoa, para a voluntária que estava lá e perguntou: olha, eu queria entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Por onde eu começo? Fez a pergunta de sempre. E a senhora deu um sorriso, ficou muito animada, pegou os 5 livros básicos da doutrina espírita, que formam mais ou menos uma folha deste tamanho aqui, gente, e colocou em cima da mesa. Comece por aqui. Comece por aqui. E deu toda a codificação. Quando ela colocou, o rapaz era um pouco baixinho, então a pilha ficou acima dele. E eu estava de lado, ele olhou para mim assim, meio que pedindo socorro. Fala para ela que eu quero começar. Ele queria falar alguma coisa para mim. E quando eu me virei para acolhê-lo, ele já tinha desistido. Ele fez: não, muito obrigado, e foi embora. Aquela Aquilo frase não saiu, né, da cabeça. Saiu da minha cabeça. Eu fui para casa. Comece por aqui. Por onde eu começo? Começo por aqui, começo. Por onde eu começo? E ficou na minha cabeça: gente, não pode ser assim. Hoje em dia, num mundo que vive a todo vapor com a chamada economia da atenção, a economia do tempo, quando tudo compete com tudo, o livro compete com streaming, compete com podcast, compete com redes sociais, compete com a vida familiar. Então, hoje nós vivemos a economia do tempo ou da atenção. Você pedir para uma pessoa ler 1.500 páginas para ela começar a entender, não importa o quão profundo seja que você tenha a apresentar a ela, é quase um: olha, desiste, você não vai. Porque hoje é muito difícil a gente reter a atenção das pessoas, e as pessoas não querem ficar tanto tempo se aprofundando em alguma coisa. Isso não quer dizer que a gente tem que desistir da profundidade, né, Cláudia? Exatamente. Mas a gente precisa dar caminhos. Mas a pessoa, às vezes, ela quer saber como... mas tá, você é espírita, mas o que o espiritismo tem de diferente para mim? Então, essa é a pegada aqui do espiritismo, comece por aqui, né? Ele não vem substituir o estudo das obras básicas, se a pessoa quiser realmente se aprofundar, mas você traz um panorama da doutrina espírita para quem tá começando, para quem tem interesse. Então aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. O espiritismo, comece por aqui. Você fala assim, ó, espiritismo cristão para iniciantes. Tem também uma coisinha diferente aqui. Tem. Explica para nós, Jaime. Explica pra Por gente. que aí espiritismo cristão para iniciantes? Olha, gente, Jesus, ele está presente no espiritismo desde o início. O espiritismo é uma revelação de caráter profética. Na capa do livro tem uma mensagem do Evangelho de João que fala que Jesus prometeu que enviaria o Espírito de verdade para que ele ficasse para sempre conosco. E essa promessa, essa profecia que ele fez uma semana antes, inclusive, dele ser crucificado, né? Um pouco antes de ele ser crucificado, ele deixou essa mensagem dizendo que ele partiria, mas que ele mandaria o Consolador para ficar para sempre conosco. Quando o Espírito de Verdade se apresentou para Kardec, o Espírito de Verdade, que foi o coordenador espiritual dos espíritos que trouxeram a revelação espírita, que trouxeram o conjunto de ensinamentos que estão contidos nas obras básicas da doutrina espírita, ele se apresentou como espírito de verdade e foi identificado pelos outros espíritos que ali estavam com ele como esse elemento da atividade profética de Jesus, que disse que mandaria o Consolador prometido. Então, quando a gente fala em espiritismo cristão, e é uma reflexão que a gente tem que fazer da presença de Jesus no livro, é um livro que Jesus está o tempo inteiro nele. Talvez a palavra que apareça mais no livro, se nós formos contar, será Jesus e não qualquer outra palavra. Então eu até faço um desafio que talvez tenha escrito, não tenha outra palavra que esteja mais escrita. Porque a gente ouve muito, né? Quando você fala assim, você é espírita, você não é cristão, então, né? Então você quis deixar bem claro que o espiritismo, sim, é cristão. Existem 2 vertentes sobre o destaque para o espiritismo cristão, já na capa, na largada do livro. O primeiro é isso. O primeiro é que nós precisamos
comunicar o espiritismo da melhor forma para as novas gerações. O Comece por Aqui também tem o objetivo de fazer com que a melhor mensagem, ou a que mais tem afinidade com as novas gerações, e isso eu falo logo no início do livro, chegue de uma forma direta para essas novas gerações. As novas gerações apresentam agora, em especial a geração Z, tem apresentado um interesse maior na espiritualidade, se classificam mais espirituais do que a geração anterior, a geração deles, que são os milênios, que é a chamada geração Z, né? Essa geração Y e a geração Y, que é a geração dos milênios. Eles se caracterizam, eles falam que são mais espirituais, mas ao mesmo tempo eles rejeitam a ideia de uma religião constituída, de uma religião com dogmas, de uma religião que não tem raciocínio, de uma religião que não traz respostas práticas para a vida. E isso lembra muito a própria chegada do cristianismo num mundo lá muito cosmopolita que existia à época de que Jesus, existiam várias seitas judaicas, existiam várias religiões, existiam, inclusive, o próprio Estado já não fazia tanta questão que a religião do Estado fosse soberana, porque as religiões eram muito fragmentadas e, ao mesmo tempo, as religiões não respondiam às questões de um povo que cada vez mais estava se intelectualizando, e um povo muito cosmopolita, um povo que estava muito misturado. Hoje, nós temos uma geração que faz muita questão, está se relacionando melhor com o mundo, com a natureza, com o altruísmo, com fazer as coisas corretas, com respeito ao outro. Ao mesmo tempo, quando a gente observa essa geração, a gente critica pelo gosto musical, a gente critica pela aparência, a gente critica por uma série de coisas, mas não vê o tanto que essa geração parece ser mais respeitosa com o outro, com o mundo, com o planeta, e se preocupar com as coisas. Independente de rótulo religioso, eles mostram isso no comportamento deles, e muitas vezes eles não estão frequentando nenhum templo religioso. É uma coisa bastante interessante. Porque eles rejeitam a ideia dessa religiosidade constituída. Daí a gente se pergunta, se eles rejeitam essa ideia de religiosidade e eles não conhecem o espiritismo, que não tem esse rótulo e essa constituição religiosa, e eles não conhecem a proposta de transformação do mundo que o espiritismo tem, das explicações racionais que falam o coração, mas também falam o pensamento crítico, é porque eles, por não conhecer o espiritismo ainda, talvez eles não tenham encontrado a sua proposta religiosa que tocassem a vida dessas pessoas. Então, no Comece por Aqui, eu trago no início essa conexão das novas gerações com o espiritual e mostro como eles têm uma sintonia muito grande com o espiritismo, mas o espiritismo, por ainda ser uma doutrina muito jovem, tem 200 anos, é uma ruptura de alguma forma, apesar da gente falar, assim como Jesus, olha, eu não vim destruir a lei. O espiritismo não veio destruir a lei, isso está muito claro desde o início no Comece por Aqui, que ele vinha honrando todas as revelações e desde a época dos profetas até agora o espiritismo no nosso tempo, né? Com as suas contribuições psicológicas. Mas, olhando as pesquisas científicas, inclusive para isso, mas essa geração precisava ser apresentada ao espiritismo de uma forma mais direta, mais pragmática, de forma, inclusive, quando chegasse no centro espírita, não ficasse, quando a gente cita algum espírito, quando a gente cita algum pensador, quando a gente cita algum princípio, ela não ficasse viajando, voando. Então aqui ela vai entender as coisas de uma forma rápida, para depois conseguir se aprofundar. Eu acho muito interessante aqui, porque a pessoa, ela vai ter, assim, os principais fundamentos do espiritismo. E você faz uma ressalva aqui que eu achei, assim, sensacional, porque às vezes ela pode ir até um centro espírita e ela não se sintonizar com aquele lugar, ela não se sentir bem lá. Então, assim, você fala assim, não desista do espiritismo porque você não gostou do centro espírita. Continue, persevere, até você encontrar um lugar que você se sinta bem. Então, através do livro, ela vai ter o contato com a doutrina espírita. Então, eu acho isso muito, muito bonito, que não se confunde com as pessoas que estão, de alguma forma, ali dentro do centro espírita, pregando, trabalhando. Eu achei muito interessante, Jaime, porque você foi muito feliz, né, na estrutura do livro, porque você traz histórias, né, onde a pessoa vai se envolvendo com as histórias. Não é só teoria, né, porque normalmente a gente vê
Nos livros, por exemplo, que é o espiritismo que você citou, realmente é difícil para quem está iniciando, né? Porque é muito básico, né? Tem muito conteúdo ali. E são né? casos reais que você cita aí, pessoas que você realmente conheceu, né? Eu achei Então muito você interessante. traz na estrutura do livro, né? Eu achei fantástico, assim, um livro que com certeza vem preencher realmente uma grande lacuna. Uma lacuna que a gente tinha dentro do espiritismo, né? Exatamente, comece por aqui, né? Não pelas 5 obras básicas. Né? O espiritismo, o objetivo de trazer as histórias é mostrar que o espiritismo está acontecendo fora da casa espírita também. O espiritismo, ele faz parte da lei divina, né? Se você for lá em Consolador, no Consolador de Emmanuel, não é? Psicografado por Chico Xavier, você vai vendo. Logo no início, você vai tendo a compreensão de que, desde que o homem está aqui, ou até antes na concepção, na estruturação do próprio planeta, já existia um contato da espiritualidade para fazer com que a formação do mundo se desse, né? Você lembra lá a parte que Emmanuel explica como se deu aquela grande reunião dos espíritos que governam a galáxia, quando a Terra se descolou da nebulosa solar e estavam se elaborando os co-criadores, que na evolução em 2 mundos, logo no início, tem uma explicação muito profunda dos co-criadores em plano menores, co-criadores em plano maior, os co-criadores, os cristos ou as entidades que governam as galáxias, por meio, sendo o instrumento de Deus, estavam ali trabalhando na formação. E é muito bonita a expressão quando diz aquele que no Boa Nova tem um capítulo que fala que Jesus, aquele que antes de nós conhecermos já nos amava. Ou seja, antes sequer de nós estarmos aqui, ele já nos amava. Então Jesus ele vem acontecendo na nossa vida antes do planeta estar estruturado. Quando a gente vem falar do espiritismo, colocar as histórias aqui e contar os princípios da doutrina espírita e as coisas que acontecem na doutrina dentro do centro espírita, por meio de histórias, ou por meio de histórias em mesas, por meio de experiências, a gente consegue contar e ensinar, levar os fundamentos da doutrina para quem quer entendê-la de uma forma leve, mas ao mesmo tempo contando como a vida acontece, como aqui a gente está num podcast, a gente não está no centro espírita, né? O espiritismo está acontecendo em toda parte. Não é? Quando se fala que os espíritos influenciam a nossa vida mais do que imaginamos, essa nossa vida que é entrelaçada com o plano espiritual, ela acontece de lá para cá e vice-versa, que nós estamos nesse ciclo, né, do processo de reencarnação e de desencarne. No processo de reencarnação, a gente vê Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação do Sigismundo, falando como é o processo da encarnação. Em Obreiros da Vida Eterna, nós vemos o processo dos desencarnes, como acontecem, e as assistências que acontecem não em todos os processos, mas que acontecem em alguns processos assistidos. Então a dinâmica está acontecendo o tempo todo. Então, assim, você vê, nós estamos conversando com você há alguns minutos, e para quem está nos acompanhando, para entender que esse livro não vem assim, você não vai deixar de ler as obras da doutrina espírita. Ele citou vários livros de André Luiz, maravilhosos. Então, assim, ou por onde começar, mas vai abrir a mente para que faça, depois de uns anos, porque não dá para ler todos, essa construção. Jaime Ribeiro é uma construção de anos de leitura, né, Jaime? Porque é uma doutrina fantástica, né? E principalmente que você nunca para de estudar, na verdade. Principalmente para aqueles, né, quem está nos assistindo, que é espírita já há muitos anos, já estudou, né, as 5 obras básicas, lógico que vai ler esse livro, né? Evidentemente, tem muita coisa que ele já sabe, que ele já viu. Mas é exatamente para que essa pessoa que é espírita e que queira, de repente, incentivar um amigo, né, um colega que ainda não é espírita e que gostaria de conhecer mais sobre a doutrina espírita, comece por aqui. E, olha, só para
para vocês terem uma ideia, né, Jaime, e Eu Cláudia? queria saber sua emoção, não é só ter a ideia. Como foi receber a indicação que o Luiz vai falar e as pessoas que indicam a leitura deste livro? Olha só. Rossandro Klingen, Haroldo Dutra Dias e André Trigueiro.